Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. Seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações.
Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Boa noite, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus está com todos. É um prazer que nós retornamos ao Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, mesmo que virtualmente, né? Por causa de toda essa situação que estamos vivenciando, dessa pandemia. É importante a questão do isolamento social, né? Para mantermos nossos familiares com saúde, até mesmo nós, né? Que precisamos de manter saudáveis, e felizmente nós temos esses recursos para nos mantermos unidos em vibração com Cristo, para que o amor, né, e o estudo do Espiritismo possa prevalecer sempre, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Moura, eu sou telefeiro da Casa de Cultura Espírita Allan Kardec, e também um dos coordenadores do 7º Conselho Espírita de Unificação, o 7º CEU. Nossos irmãos Walter, nossos irmãos nos convidaram, Walter e Ricardo, nos convidaram para fazer esse estudo, né, e é com grande prazer que nós vamos fazer esse pequeno bate-papo, né, mesmo que virtualmente, com vocês. Nós preparamos alguns slides para que de alguma forma vocês também possam visualizar e acompanhar os textos que serão estudados. Eu vou estar passando aqui e aí a gente inicia agora o nosso estudo. Milagres do Evangelho, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Esse estudo está no livro da Gênese, de Allan Kardec, capítulo 15, item 8 e 9. Agora nós vamos entender que esse estudo ele é importante e significativo em função do conhecimento que Allan Kardec traz para a gente nesse livro da Gênese, e também tem todo um aprendizado através do conhecimento que nós vamos adquirindo, né, e também em função de conhecer o contexto da situação da época que nós estamos observando nesse período. Jesus, os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se, como consequência, de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural, sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior. Não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Aqui, nosso objetivo é ressaltar a figura de Jesus, um ser infinitamente superior a tudo que a gente possa imaginar. Ele, por ser um espírito puro, dotado de faculdades mediúnicas, extrasensoriais, que até hoje nós não conseguimos atingir, até mesmo compreender. Logo,
os fatos, os milagres do Evangelho estão diretamente associados ao Cristo. Um ser que para nós, espíritos ainda em evolução, no caminho do progresso, é sem parâmetros. Ou seja, não tem ninguém que encarnou na Terra que possa se comparar ou se igualar a Jesus. E percebemos ainda na figura do Cristo que ele é dotado de um poder psíquico imenso, incomparável, e muitos desses fenômenos foram produzidos somente por ele, até mesmo pela sua envergadura espiritual, mas como também ele disse, muitos desses prodígios que foram realizados também nós poderíamos realizar, poderíamos fazer muito mais coisas. Então a natureza de Jesus é um espírito puro, um espírito evoluído, que nós precisamos, como está lá no livro dos Espíritos, servir de modelo e guia para todos nós. Milagres. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza, conhecidas. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Esse trecho da Gênese explica o que é milagre. Como estamos no capítulo dos milagres do Evangelho, mas já são mais importantes conceituar um pouco a significação de milagre nesse contexto como Allan Kardec nos apresenta. Nós vamos verificar que na compreensão teológica, milagre é algo que está fora das leis da natureza. A palavra sofreu umas modificações, que é muito comum até. Antes, o sentido mais próximo da palavra milagre era admirável, algo surpreendente, Porém, com o passar do tempo, esse sentido teológico passou a predominar em cima da palavra, que praticamente coloca milagre como um prodígio, com uma derrogação da lei de Deus. O que é um equívoco, uma vez que Deus, para nós, e para qualquer religião, é perfeito, ele é soberanamente justo e bom, ele possui todo o conhecimento em sua infinidade, ele, em elaborar suas leis, não poderia se equivocar em derrogar as suas leis. Então o milagre seria exatamente uma apresentação de um erro de Deus. Ora, eu fiz determinada coisa e agora não quero mais dessa forma, quero voltar atrás e fazer de uma forma diferente. E nós, os espíritas, através do conhecimento de Allan Kardec, percebemos que esse contexto, essa palavra está equivocada nesse sentido teológico, porém não no sentido original. Nós podemos utilizar muito bem como algo muito admirável, os fatos, tudo aquilo que Jesus fez e que foram apresentados. Agora vamos apresentar o trecho do Evangelho que faz parte do nosso estudo de hoje, que contextualiza o nosso estudo. Vamos lá, da vida. Caminhando ao longo do mar da Galileia,
viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu ele 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai, e o seguiram. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Esse texto do Evangelho refere-se ao início da vida pública de Jesus, onde ele começa a convocar aqueles que mais tarde seriam seus seguidores, os divulgadores da Boa Nova. Seriam, obviamente, os seus apóstolos. Há uma coisa interessante que a gente pode observar nesse trecho do Evangelho é que Jesus sabia exatamente aonde procurar cada um deles, e obviamente tinha certeza da resposta. Percebe-se isso? E um outro detalhe é que Jesus ele procurou, sim, em sua maioria, pessoas simples, obviamente, e pessoas com classes, com níveis sociais diferentes. Você observa que Pedro, Simão, o Pedro, o Tiago, o João e o André eram pessoas no nível muito simples, eles eram pescadores, mas também ele convocou o Mateus, por sua vez era um publicano, por sua vez um publicano ele não era muito bem amado entre os judeus, e ele também, Mateus, foi alguém que de pronto recebeu o convite e atendeu de uma hora para outra. Isso também é um outro fator que nos chama a atenção, é o fato dos apóstolos aceitarem prática imediatamente o chamado de Jesus. É algo muito notório, a gente percebe que eles largam tudo e deixam a sua principal atividade para seguir o mestre, que de certa forma até então é um desconhecido. Vocês imaginem só se alguém chega pra gente, vem e segue-me. E de uma hora para outra, um impulso toma conta dessas pessoas e eles vão e seguem aquela pessoa. Com certeza aí é um fato admirável. E dentro desse fato admirável, Allan Kardec, na Gênese, ele tem uma boa explicação muito lógica, que é o que nós vamos observar agora. O Espiritismo ele consegue dar um ar de clareza a esses fenômenos que estão acontecendo. O que Allan Kardec esclarece sobre essa passagem do Evangelho? Na Gênesis, capítulo 15, item 9, Allan Kardec diz o seguinte: nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa, muito natural, dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais, hoje, têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca, qualificada de miraculosa, igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia.
Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vígio, um lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. Nesse trecho da Gênese, observamos que Allan Kardec apresenta uma teoria sobre o fato. Logicamente, Allan Kardec baseia-se na certeza de que Jesus é um espírito puro, portador de diversas faculdades prodigiosas, extraordinárias, mas são faculdades extraordinárias às vistas do homem comum, como nós, ainda espíritos muito infantilizados, ainda para progredir bastante. Então, aos nossos olhos, estas faculdades de Jesus, elas são ainda muito extraordinárias. Porém, são qualificações, são características de espíritos elevados, são características de espíritos puros. E, obviamente, para Jesus, ter estas características, ter essas qualidades, o que muitos poderão dizer que são poderes, é um fator normal. É normal, é natural para um espírito evoluído, para um espírito puro, possuir características, possuir qualificações, expertises que nós não possuímos, até mesmo porque pela nossa inferioridade. E então, Allan Kardec ele apresenta uma explicação para o fato. E é aí onde ele vem trazer a explicação da dupla vista. Agora vamos entender o que é dupla vista para a gente se aprofundar um pouco mais nessa explicação de Allan Kardec. A dupla vista. A segunda vista é a vista da alma. Isso está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 447. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Esse é o texto da Gênesis, do capítulo 14, item 22. Para entender a dupla vista, precisamos compreender a composição trina do homem. Como sabemos, a doutrina espírita nos explica que nós somos compostos em 3 partes: corpo, espírito e perispírito. Afinal, o que é o perispírito? O perispírito ele é o agente intermediário entre o corpo e a alma. Ele tem uma sua composição, uma composição semimaterial. E além disso, como sabemos, o perispírito ele é o envoltório do espírito, servindo para aqueles que estão desencarnados como um corpo espiritual. Agora, sabendo disso, sabendo da existência dessa terceira parte, porque até então as religiões tradicionais imaginávamos que nós éramos corpo e alma, ou seja, corpo e espírito, e o espiritismo vem trazer essa novidade, através do conhecimento da existência do perispírito. Sabendo disso, podemos entender que o perispírito é um órgão sensitivo do espírito.
É por ele, através do perispírito, que o espírito capta tudo o que está ao seu redor. O espírito, é pelo perispírito que o espírito consegue ver, consegue ouvir, consegue cheirar, etc. Bom, agora a gente precisa compreender o seguinte, que enquanto encarnados, nós estamos acostumados a ter os órgãos do sentido para realmente entrar em contato com o mundo exterior. É através do nariz, dos ouvidos, da boca, da pele, dos olhos, que nós conseguimos perceber o ambiente externo. Mas para o espírito não, o espírito não possui a necessidade desses órgãos, ele não tem esses órgãos. O que ele possui é o perispírito como grande órgão sensitivo do seu ser. Agora, sabendo disso tudo, afinal de contas, o que é a dupla vista, então? A gente vai entender que a dupla vista é a capacidade que alguns indivíduos possuem de captar tudo o que está no ambiente espiritual pelo seu perispírito, mesmo estando encarnado. Por isso é que Allan Kardec coloca a dupla vista lá no Livro dos Espíritos como a vista da alma. A alma é o espírito encarnado. E é exatamente através dessa explicação, desse fenômeno, que Allan Kardec consegue identificar que Jesus possuía claramente essa postura de conseguir enxergar pelo seu perispírito todo o ambiente espiritual que está ao seu redor. E ele já demonstrou isso em diversas outras passagens, através mesmo do Evangelho que a gente pode observar. Continuando, a acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. Mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também quando predisse que Pedro o negaria. Agora também iremos observar que também os apóstolos demonstraram algo admirável nessa passagem do Evangelho. E o que foi isso? Foi exatamente acatar de pronto o convite do Mestre. Eles acataram sem retrucar, sem questionar. Eles de pronto levantaram, abandonaram aquilo que estavam fazendo e seguiram o Mestre. Allan Kardec observa que eles já possuíam a intuição da missão que deviam desempenhar. O chamamento, o convite de Jesus foi apenas um start necessário para despertar neles, mesmo que inconscientemente, despertar neles a recordação do compromisso espiritual que eles tinham assumido antes mesmo de reencarnar. Agora vamos observar o que os Espíritos nos dizem sobre este ponto específico lá no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo
é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Livro dos Espíritos, questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração dos dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Essas duas questões do Livro dos Espíritos, elas são muitíssimo interessantes. Elas não só respondem o caso que estamos estudando, mas também responde, né, a relação que existe entre nós e nossos familiares. Aquelas dúvidas que nós possuímos se aquela pessoa que cruzou o nosso caminho é uma pessoa que estava programada para conviver comigo na encarnação. Assim como nós percebemos que entre os apóstolos e Jesus havia ali uma certa intuição de conhecimento entre ambos, também isso acontece conosco, com os nossos familiares, com as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Existe, como está lá na questão do Livro dos Espíritos, um magnetismo, e eles são bem claros em relação a isso, que essa lei do magnetismo é algo que ainda nós estamos muito longe de compreender, porque essa lei é justamente ela que faz com que um indivíduo procure o outro numa outra encarnação, obviamente obedecendo às regras da lei de causa e efeito e também pela programação reencarnatória que ambos fizeram. Essa lei de magnetismo une os indivíduos, e isso sempre para executarem juntos algo proveitoso, né? Sempre para o crescimento espiritual. É lógico que nós vamos observar também lá na questão 386 que a gente não reconhece o indivíduo. Você foi o fulano de tal que na encarnação passada era meu tio, era meu avô, meu filho. Não, a gente não tem esse conhecimento exato de quem foi o indivíduo que nós convivemos numa encarnação anterior. Até mesmo pela questão que nós já estudamos do esquecimento do passado e as razões que não vale a pena aqui comentar nem se alongar. Mas que nós sim somos indivíduos, um atraído pelo outro, sempre para o crescimento espiritual, né? Sempre para a evolução espiritual. É isso que importa nós sabermos. Porque, no caso, entre o encontro dos apóstolos, né, e Jesus, a gente vai perceber que foi proveitoso, né, tanto para os apóstolos, que por sua vez estavam ali programados para conviverem com Jesus, para aprenderem ali naquela encarnação com Jesus, e também foi proveitoso para a gente, porque se não fosse que eles aceitassem, né, prontamente esse convite, certamente nós hoje não teríamos, né, o conhecimento do Evangelho. E eles foram os primeiros divulgadores do Evangelho, e exatamente era essa a sua missão. Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos compreender exatamente que sim, é possível que aquela pessoa que nós temos aquela impressão de conhecê-la de um passado distante, sem saber exatamente aonde, sim, é possível que essa pessoa tenha convivido conosco numa encarnação anterior. Agora, é sempre proveitoso e deverá ser proveitoso essa convivência, mesmo que numa encarnação anterior o relacionamento entre essas duas pessoas tenha sido desgastante. Você pega, por exemplo,
convivências muito conflitantes entre pessoas no mesmo ambiente, na mesma família, observamos que essas pessoas podem ter um relacionamento muito ruim numa encarnação anterior, mas que nessa encarnação, se estão juntos, se estão na mesma família, se estão no mesmo ambiente de trabalho, se convivem, realizam um projeto juntos, essa relação precisa ser proveitosa, precisa existir um crescimento espiritual entre ambos ali. Ok? Agora vamos dar uma continuidade ao texto da Gênesis que nós estamos estudando. E ainda, continuando com o ensinamento de Allan Kardec, em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, lhe diz: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhes permitia-lhes no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendido ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Essa é uma das características mais marcantes de Jesus, de conseguir captar e ler os pensamentos daqueles que estão ao seu redor. Por várias vezes no Evangelho a gente percebe que Jesus tinha a capacidade de saber o que o seu interlocutor estava pensando. Ele conseguia captar as dúvidas, os anseios daqueles que estavam ao seu redor. Então nós vamos observar que, como Jesus conseguia captar e ler o pensamento desses indivíduos que estavam ao seu redor. Se pensamento é algo que até então é algo que está dentro da nossa mente, nos refolhos, como Allan Kardec coloca, nos refolhos da nossa alma. Mas nós temos na doutrina espírita uma explicação para isso. Vamos ver. E aí vamos às criações fluídicas, que está na Gênesis também no capítulo 14, item 15. Sendo os espíritos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro, e ver
o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Nesse trecho da Gênese, Allan Kardec refere-se às criações fluídicas, respondendo à questão de como Jesus conseguia saber o que está pensando cada um que está ao seu redor. Allan Kardec explica que os fluidos são o veículo do pensamento. Mas como assim? Mais uma vez, é necessário que nós compreendamos a atuação do perispírito nesse contexto. O perispírito, ele reflete o teor do pensamento do indivíduo em si mesmo. É como se fosse um espelho, como se fosse uma fotografia daquilo que o indivíduo está pensando. E é exatamente por isso que algumas pessoas conseguem captar as intenções de uma outra pessoa, principalmente se essas intenções são intenções ruins, pois essas intenções ruins constituem pensamentos mais pesados, mais densos, e as pessoas acabam vibrando de uma forma muito negativa. Da mesma forma é que Jesus conseguiu captar e ler, de certa forma, o pensamento de Judas antes mesmo de traí-lo. Por fim, o que nós aprendemos com este estudo? O que devemos entender através de todo esse esclarecimento? Bom, primeiro, Jesus é um espírito puro, desprendido da matéria. Havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Aqui nós podemos observar que Jesus, justamente por ter uma ampla consciência, tinha uma visão espiritual de praticamente todo o planeta. Jesus, por ser, na verdade, o grande governador do nosso planeta, o espírito responsável pela nossa evolução, a condução do nosso processo evolutivo, ele estava ao mesmo tempo conectado tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E os seus prodígios são naturais, são prodígios aos nossos olhos, porque nós ainda não conseguimos dimensionar a grandeza de Jesus. Mas essas capacidades, esses poderes de Jesus são naturais para um espírito, para esse nível espiritual, essa condição de luz que ele possui. Segundo, que milagre seria uma derrogação das leis de Deus. Está lá na Gênese, capítulo 14, logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei e que, desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Nesse ponto eu gostaria de ressaltar que a nossa fé espírita, ela não está baseada em milagres, porque, como nós já estudamos, os milagres seriam uma contradição da vontade de Deus. O que nós precisamos ter a certeza de que tudo aquilo que acontece, que seja um fenômeno prodigioso, algo que a princípio
não existe uma explicação clara e óbvia e que a ciência ainda não descobriu, se aconteceu, está na lei da natureza, está na lei de Deus. Agora, a nossa fé não pode ser baseada nos prodígios, não pode ser baseada nos milagres. A nossa fé precisa ser baseada na essência do Evangelho de Jesus. Nós precisamos internalizar aquilo que Jesus nos trouxe para que possamos compreender a sua magnitude e possamos aplicá-lo em nós. Pois o Evangelho, ele não deve ser aplicado no outro. O Evangelho, nós temos muitos hábitos de julgar o irmão, né? E principalmente quando possuímos o conhecimento do Evangelho, gostamos de apontar o erro do outro. O Evangelho não é para o outro, o Evangelho é para nós. Então a nossa fé espírita precisa ser pautada no crescimento, na evolução espiritual que podemos obter através do conhecimento do Evangelho e da própria doutrina espírita. Agora vamos para o terceiro. E por último, terceiro, que o caso da vocação dos apóstolos possui explicação lógica dentro dos conceitos espíritas e que são bem comuns na sociedade. E aqui nós vamos observar que aquilo que aconteceu com os apóstolos, essa vocação, ela não constitui algo de sobrenatural. Jesus não hipnotizou também os apóstolos para que eles o seguissem, mas sim foram fenômenos que o homem até então não conseguiam compreender, mas que através do conhecimento do Espiritismo nós conseguimos ter um bom resultado. Os apóstolos, eles reencarnaram com a missão de divulgar o Evangelho de Jesus. O reencontro entre Jesus e todos eles foi apenas um start, foi o início daquele compromisso assumido já no plano espiritual. O que vai de exemplo para nós, que também nós não somos espíritos do nível da evolução espiritual dos apóstolos, mas somos espíritos, cada um de nós possuímos a nossa missão, os nossos objetivos, seja dentro da família, seja na sociedade, e precisamos saber ouvir o chamado. Precisamos entender e compreender quando e como Jesus está nos convocando para a sua obra. Isso é muito importante, porque a todos foi dado e será dada oportunidades de evolução e crescimento espiritual, mas a bandeira da caridade precisa estar sempre à frente. E nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, precisamos levantar essa bandeira cada vez mais. E aí sabermos escutar a palavra de Jesus dentro de nossos corações. Ela precisa ser sincera, precisa ser autêntica e verdadeira. E meus irmãos, eu gostaria de agradecer por vocês estarem até agora ouvindo as nossas palavras. Gostaria de agradecer os nossos irmãos do Caminheiros, do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. E nesse momento, mais uma vez, um momento de conscientização, o isolamento social é necessário, porque muitos irmãos que estão aí também resgatando as suas dívidas precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio. E eu convido a todos a fazer a nossa prece de encerramento, clamando a Jesus, nosso Mestre de infinita bondade e justiça, para que possa abençoar-nos, abençoar aos centros espíritas que necessitam de todo o amparo para continuarem a exercer e executar suas atividades, e também que intercedam pelos irmãos que estão em tratamento nos hospitais,
muitos sofrendo, os seus familiares, que muitas vezes não têm oportunidade de se despedirem. Que esses irmãos possam ser bem amparados, que seu desligamento possam ser tranquilos e que, se possível, aqueles também possam ser recuperados e retornar aos seus familiares. Que o amor do Cristo esteja conosco, iluminando nossas vidas hoje e sempre. Um forte abraço a todos, muita paz e muita luz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até mais.